Ok. Bom, hoje nós vamos estar falando aí sobre mais uma funcionalidade do Sigma. Vou estar apresentando para vocês aí algumas possibilidades dentro da conclusão da ordem de serviço. Eu espero aí com essa explicação poder estar te auxiliando, né, numa melhor utilização do sistema e também estar esclarecendo aí tuas possíveis dúvidas. Bom, então aí para a gente poder acessar o botão conclusão de OS, você vai acessar o módulo de ordem de serviço. Dentro do módulo de ordem de serviço, você tem o botão conclusão de OS. Então vou clicar aqui em conclusão de OS, dentro dessa área chamada aqui execução, botão conclusão de OS, é onde nós vamos selecionar as ordens de serviço pendentes, como pode ser visto aqui nesse meu banco de dados de 30 ordens de serviço pendentes, e eu vou selecionar uma delas para efetuar a conclusão dessa ordem de serviço. Ok, então aqui nessa tela que se abriu aqui, a primeira opção que eu tenho é selecionar o tipo de OS para qual eu vou estar efetuando essas informações, né, inserindo essas informações de conclusão. Eu posso fazer isso para ordem de serviço pendente, ordem de serviço já concluídas e também ordens de serviço canceladas. Ok, como eu quero concluir ainda, efetuar a conclusão de uma ordem de serviço, então eu vou selecionar ordens de serviço que atualmente estejam pendentes. Tá lá, situação pendente dela, e aqui abaixo eu vou selecionar uma ordem de serviço. Vou pegar essa minha primeira ordem de serviço aqui, vou selecioná-la com um clique duplo, vou dar um Enter no teclado, e ele vai habilitar os campos abaixo para que eu informe, né, os dados aí da descrição, a situação, a avaliação dessa ordem de serviço, intervenção, questões relacionadas aí ao meio ambiente. Nós vamos ver aqui uma série de possibilidades dentro dessa tela. Ok, o primeiro campo que se apresenta é o campo descrição. Então aqui na descrição, eu como administrador do sistema, né, vou estar concluindo essa ordem de serviço e nessa descrição eu vou estar informando aquilo que foi efetuado. Então vou descrever aqui que o serviço foi efetuado conforme especificações. Ok, então aqui eu descrevi o serviço, né, coloquei lá a descrição aí da conclusão dessa ordem de serviço e assim eu posso incluir também mais descrição dentro dessa conclusão da ordem de serviço. O sistema ele vai dar essa possibilidade aí ao usuário. E abaixo aqui nós temos alguns campos. Por exemplo, existem recomendações e ou melhorias a serem executadas. Ao selecionar esse parâmetro, a partir do momento que nós salvarmos aqui, vai ser aberta uma tela para que nós venhamos a informar qual seria essa melhoria ou qual a recomendação para a execução de uma próxima ordem de serviço. Então aqui essa é uma funcionalidade importante. Caso hajam melhorias a serem executadas dentro de uma máquina ou recomendações para próximos serviços, isso aí é interessante que se tenha esse preenchimento. Ok, abaixo aqui eu tenho responsável, que seria a pessoa responsável pela conclusão dessa ordem de serviço no sistema. No caso aqui ele abriu aí, eu abri o sistema com uma senha padrão, então aí ele trouxe o administrador do sistema. Aí você pode alterar esse campo, vou colocar aqui Daniel Neves, eu sou o responsável por essa conclusão no sistema. Posso estar efetuando aqui a avaliação do serviço que foi efetuado, se o serviço foi ruim, regular, bom ou muito bom. Vou colocar aqui que o serviço foi muito bom. E abaixo, ao lado, eu tenho a situação. Essa situação se refere à situação na qual essa ordem de serviço vai se encontrar após nós clicarmos no botão salvar. Então, atualmente ela é uma ordem de serviço pendente e eu quero concluir. Então a situação que eu vou selecionar aqui vai ser concluídas. Então aí a partir do momento que eu clicar em salvar, eu vou estar automaticamente concluindo essa ordem de serviço.
E aqui abaixo ele vai habilitar para mim o campo chamado tipo de falha, onde eu vou poder especificar se a falha que ocorreu nessa ordem de serviço foi uma falha humana ou mecânica. Vou dizer aqui que foi uma falha mecânica. Abaixo eu tenho aqui informações sobre a data de cobrança, né, caso essa ordem de serviço tenha sido realizada por funcionários ou por uma empresa terceirizada. Então aqui você tem como especificar a data na qual esse serviço vai estar sendo cobrado, a data da conclusão, vou dizer aqui que essa ordem de serviço foi concluída no dia 2 de novembro, a hora e o tempo que a máquina ficou parada. Vou informar aqui que a máquina esteve parada aí durante 1 hora para a execução desse serviço. Ok. Então aí antes de clicar em salvar, eu tenho aqui a segunda aba, que é a aba intervenção. Nessa aba intervenção, eu vou poder descrever para o sistema qual foi o defeito encontrado, né, na máquina na qual eu efetuei essa ordem de serviço, qual foi a causa para que esse defeito surgisse e a solução que foi encontrada. Então eu posso ir especificando isso nessa ordem de serviço, né, aqui nessa tela de conclusão, especificando assim quais foram os defeitos, a causa e a solução. Essas informações são importantes porque no relatório de histórico dessa ordem de serviço, essas informações vão estar lá constando, né, para que você saiba aí qual foi o defeito, a causa e a solução que foi apresentada naquela ordem de serviço. E a última aba aqui, que é a aba meio ambiente. Nessa aba eu vou poder informar, por exemplo, quais foram aí os impactos dessa ordem de serviço ao meio ambiente. Então assim você estaria aí efetuando o cadastro, né, desses impactos, codificando, dando uma descrição e incluindo ao registro dessa ordem de serviço. Esse registro na ordem de serviço aí com relação aos impactos no meio ambiente também vão ficar arquivados no histórico e vão poder ser vistos aí nos relatórios de histórico dessa ordem de serviço ou até mesmo no histórico da própria máquina. Então assim você vai ter essa visualização. Ok, voltando aqui na primeira aba, que é a aba dados gerais da conclusão, após ter informado aqui todas essas, preenchido, né, todos esses campos, eu vou clicar no botão salvar. Então aí, automaticamente, ao clicar no botão salvar, eu efetuo a conclusão dessa ordem de serviço. Então assim eu vou estar reduzindo, né, o número de ordens de serviço pendentes, concluindo aí as minhas ordens de serviço. Bom, eu espero ter te ajudado nessa explicação que foi feita sobre a conclusão da ordem de serviço e aí até uma próxima vez trazendo outros recursos do sistema. Ok.